Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia para você que está em casa, que Deus te guarde e te proteja nesse dia. Amém? Bom dia, professora Joana. Bom dia, bem. Bom dia gaúcho, né, para o pessoal lá de casa, não é isso? Barbaridade, não? Como é bom, né, bem, acordarmos e estarmos felizes? Na presença de Deus. Na presença de Deus. E só é possível estar feliz na presença de Deus, né? Sim. Por isso que a gente convida aquele pessoal ali que está do outro lado, né? Para eles estarem felizes junto com a gente na presença de Deus. Sim. Não é isso? E o que nós temos que fazer para chamar a presença de Deus? Um bom ato é orar, então vamos orar, porque orar é falar com o nosso Pai do céu. Então vamos fazer uma oração. Você ora para nós? Sim. Quer orar aqui na frente? Santo Pai, eterno Deus, muito obrigado por hoje. Cuide de nós, nos abençoe. Também abençoe a vida de cada um que está aqui. Também obrigado porque se nós acordamos é porque o Senhor nos deu um propósito. É o trabalho, é a missão que o Senhor tem para que nós façamos hoje. Obrigado por tudo, que o Senhor possa sempre nos ajudar a vencer pelo Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ô Benjamin, estar pronto é importante? Sim, Você é um menino pronto? sou. É mesmo? Glória a Deus. O pessoal lá de casa também tem que ser pronto, né? Sim. Pronto para quê? Pronto para estar na presença da majestade do céu quando nós irmos para o céu. Isso mesmo. Quando Jesus voltar, nós temos que estar prontos, né? Para ir com Ele. Por isso, nós vamos cantar ao Senhor, dizendo para Ele que nós estamos prontos. Sim. Qual é o hino? 306. Eis-nos prontos. Então vamos louvar a Deus. Amém? Amém. Você cantou bem forte? Sim. Será que o pessoal de casa também cantou?
Sim, eles devem ter cantado, porque eles também querem estar preparados. Ah, eu também quero. Por isso que eu cantei bem forte. Eu também. E agora nós temos que falar bem forte também. O quê? Um dos textos da Palavra de Deus. Isso mesmo. Que a Palavra de Deus é uma carta de amor que Ele nos deixou. Verdade. E qual é o texto que nós vamos falar? Lucas 12, do 13 ao 7. Você já decorou? Já. Já? Olha aí, então vamos desafiar o pessoal também a decorar. Olha aí, o Ben já decorou, você decore também, não é isso? Precisamos decorar, porque um dia não vamos ter mais a Palavra de Deus. É, verdade. Então nós temos que O decorar Espírito agora. Santo vai nos lembrar o que nós lemos. Isso mesmo. E nós decoramos, né? O que nós decoramos. Sim. Então, vamos convidar o pessoal de casa a recitar junto com a gente e o pessoal da escola também, porque eles têm cara de que já decoraram, ó. Cara de todo mundo já está sabendo, né? Então, nós vamos no 3 falarmos juntos. Você conta? Conto. 1, 2, 3. Lucas 12, do 3 ao 7. Porquanto tudo que em trevas dissestes, a luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Lucas 12, do 3 ao 7. Lucas 12, do 3 ao 7. Porquanto tudo que em trevas dissestes, a luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Lucas 12, do 3 ao 7. Lucas 12, do 3 ao 7. Porquanto tudo que em trevas dissestes, a luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Lucas 12, do 3 ao 7.
Quando a gente fala junto, até uma vírgula faz diferença, né, Bem? E você, como é que você se sente depois de ter decorado a palavra de Deus? Eu me sinto enchido pelo Espírito de Deus, porque Ele está nos ajudando a decorar esses textos. E a gente pode animar o pessoal, né? A decorar cada vez mais a palavra de Deus, que isso é muito bom, né? Sim, agora a gente falou umas 3 vezes, mas depois eles têm que dizer enquanto trabalham, enquanto fazem coisas, enquanto estão no carro, temos que decorar os textos enquanto podemos. Isso mesmo. E agora vem uma parte muito especial que eu gosto demais. O que será que é? Vamos estudar a palavra de Deus. Então vamos convidar eles, peguem a Bíblia. Vamos estudar juntos, que Deus te abençoe. Peguem o seu livro também, que Deus te abençoe e até a próxima. Bom dia. Bom dia. Bom dia você de casa, louvado seja o Senhor. Eis-nos aqui para estudar a palavra, eis-nos aqui para aprender mais e para buscar e receber instruções dele para que nossa vida seja cada dia mais coerente com o que ele espera. Louvado seja o Senhor porque nós estamos aqui. A igreja está tão bonita, com novas pessoas, com novos amigos e os nossos irmãos. Louvado seja o Senhor porque Ele nos dá essa oportunidade. E nós estaremos agora recapitulando aquilo que nós lemos durante essa madrugada. O livro desejado, nós estamos já no capítulo 71, Servo dos Servos. E na Bíblia nós lemos o livro de Miqueias, capítulo 4 e capítulo 5. E o livro de João, capítulo 13, do 1 ao 20. Onde nós iremos narrar um pouco sobre aquele momento épico ali na vida de Jesus, na vida dos discípulos, onde Jesus ele deu uma maior lição de humildade, a segunda maior lição de humildade em todos os tempos, né? A primeira foi o fato de ele ter vindo do céu para esta terra, essa é a maior prova de humildade. A segunda foi ele se cingir ali como servo dos servos. No livro de Miqueias, no capítulo 4, no capítulo 5, vem falando um pouco sobre o próprio Jesus, sobre como ele reuniria muitas nações a si, muitos seriam congregados a eles, muitos viriam ao seu encontro, inclusive os gentios. E aqui no verso 1 diz: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido acima dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Todos os povos, ao final, aos últimos dias da história, viriam a Jesus, ou aos últimos dias ali, quando Cristo ele viria ao mundo, ele atrairia muitos a si, e muitos se converteriam a ele. E muitos diriam, o que está escrito no verso 2, irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E desse lugar específico, onde o Messias viria, onde o Messias se estabeleceria, então todas as nações se congregariam. E daquele local, viria todo o regimento para todos os povos, toda a lei, toda a palavra viria daquele lugar. E eles aprenderiam novos estatutos e passariam a andar pelo que Deus diz. E eles deixariam de fazer guerra e agora eles transformariam seus instrumentos de guerra em instrumentos para trabalhar na terra, para servir aos outros. E o verso 5, porque todos os povos andam segundo o nome do seu Deus, mas quanto a nós andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. E o Deus de Israel ia ser o Deus de todas as pessoas, e todas as pessoas andariam por seu nome. Todas as pessoas andariam baseado no que ele diz, no que ele espera. E o Senhor reinará sobre eles no Monte Sião, desde agora e para eternamente. E aí no verso 9 começa falando a respeito de dores que são semelhantes a dores de parto. Verso 9 do capítulo 4. E agora, por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor como da que está para dar à luz? Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como a que está para dar à luz. E o povo de Israel ia sofrer um pouco, e o povo de Deus ia sofrer como aquela que estava grávida para dar à luz. Dar à luz a quê e a quem? Verso 2 do capítulo 5. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar
como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E daquela pequena região de Belém de Efrata surgiria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é desde a eternidade. Sobre ela nasceria então o Salvador da humanidade, e ela gemia então como dores de parto, porque dali surgiria, dela procederia o Salvador de Jacó. E nós vemos ao decorrer do capítulo 5, que vem falando um pouco de remanescente. Não sei se vocês repararam nessas palavras que estão no verso 3, a palavra restante. No verso 7, o restante de Jacó estará no meio de muitos povos. Verso 8, o restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos. E ao final ele diz que o remanescente ele permaneceria e estaria espalhado, mas Deus ao final iria ajuntar todos esses povos. E o remanescente permaneceria fiel, e seria o remanescente que cumpriria essa profecia e essas promessas de andar segundo a lei do Senhor, de estar estabelecido no Monte Sião e Deus ser o Deus deles. E o remanescente somos nós. E o remanescente somos nós, o povo de Deus. Que Deus nos ajude a nos mantermos como aqueles que esperam o Senhor, como aqueles que recebem o Senhor e andam segundo suas leis, e aprendam a andar segundo o nosso Deus, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores e também o servo dos servos. É isso que nós encontramos lá no livro de João, no capítulo 13 e no capítulo 71 do Desejados. Então, qual é a história que nós analisamos e estudamos nesta manhã, no capítulo 13, do 1 ao verso 20 de João? Nós estudamos sobre um dos últimos momentos de Cristo com os discípulos, sobre um momento mais especial, o que marcou história e mudou a vida de todos aqueles discípulos. Se você soubesse qual seria o teu último dia de vida, quais seriam as últimas horas de tua existência, o que você escolheria fazer? E Jesus sabia que era chegado o seu momento. Isso fica claro quando nós lermos o verso 1 do capítulo 13 de João. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E Jesus, ele tinha plena certeza de que aquele era os últimos momentos dele. Ele já tinha vivido 30 anos, já se tinham passado 3 anos e meio acompanhando os discípulos. E agora ele estava já no limiar, sabendo que ele estava prestes a morrer, mas amou os discípulos até o fim. E naquele momento, afligido por muitas preocupações que o turbavam, por muitas aflições, ele não se permitiu pensar em si próprio, mas ele pensou nos discípulos. E as últimas horas que ele tinha, ele destinou totalmente aos discípulos. Imagine Jesus pensando: eu poderia fazer qualquer coisa, passar novamente uma noite em oração como passou várias vezes, mas o mais importante nesse momento é preparar os discípulos, pois eles ficarão como os meus representantes quando eu for. Eu já estou prestes a ir, e os meus discípulos precisam de mim. E ele os amou e o amou até o fim. E então Jesus, ele, como já chegando a Páscoa, reúne os discípulos para a ceia pascual e se esforça para passar algumas horas tranquilas ali com os discípulos, porque servir sempre foi a lição de cada ato da vida de Jesus. E agora, em mais um momento, ele estava prestes a servir aos seus discípulos e trazer uma ilustração que gravaria para sempre no coração dos discípulos e dos seus futuros discípulos, que somos nós, uma lição de humildade, uma lição de que o céu é serviço, o céu é doação. E Jesus, então, manda que os discípulos arrumem um local para eles cearem. Nós vimos isso em estudos passados, como Jesus dá essa orientação.
e agora eles vão até esse cenáculo na casa de um israelita ali em Jerusalém, e ali eles permanecem, eles entram, se assentam à mesa, e havia um preparativo, algo importante que acontecia na festa, e isso foi feito, foi preparado por eles, que era lavar os pés dos hóspedes para participar da ceia. E foi feito esse preparativo. Puseram a água, colocaram a bacia, deixaram ali a toalha, mas não tinha servo algum ali. Estava Jesus e os seus discípulos a sós. E os discípulos, eles olharam para aquilo e eles entenderam que eles deviam fazer aquilo. Mas nenhum deles quis se humilhar. Nenhum deles estava disposto a tomar aquela posição para si. E eles ficaram todos em silente observação. Todos sentaram, o próprio Cristo sentou e eles ficaram naquele silêncio, olhando um para o outro, se olhando, os discípulos pensando. E Jesus, ele olha para aqueles discípulos com uma dor que quase não pode suportar, porque estava ali o grupo mais precioso da terra. Estava ali a preciosa carga que ele cuidou quando eles estavam de travessia no mar da Galileia em meio à tempestade. Estava ali aqueles discípulos tão amados que ele cuidou durante longos tempos e que estavam para ser deixados sozinhos para cumprir a maior missão já posta sobre homens, que é a missão de salvar pessoas. E eles não estavam preparados. E Jesus olha para eles e vê que a única coisa que estava no coração deles era ciúmes, era rivalidade. O pensamento que predominava era: quem de nós é o maior? E todos eles se adiantavam para querer ser o maior. Dias antes, Tiago e João pediram para serem ali os maiores e sentaram uma à direita e outra à esquerda. E agora na ceia, Jesus estava sentado e havia sim uma à direita e à sua esquerda. João estava à sua direita e à sua esquerda estava Judas, que era um dos discípulos também, que se sentiu muito ofendido quando aqueles dois discípulos pediram para si maior honra, pediram para si a maior posição. Judas, ele se sentiu ofendido, porque ele se sentiu rejeitado. E os meus dotes e as minhas capacidades onde entram? Se há alguém no meio desses 12 que deve sentar à direita ou à esquerda de Jesus, um deles sou eu. E Judas tomou a frente para sentar à esquerda de Jesus. E esse era o pensamento que sobressaía no coração de todos os discípulos. E Jesus olhou e se magoou com aquela cena de contenda. E aí Jesus, ele faz o ato que gravou para sempre na mente dos discípulos qual era a posição que eles sempre deviam ter. Jesus, ele levanta-se da mesa, tira suas vestes, o manto exterior, vai até o local onde estava preparado ali a bacia, a água e a toalha, cinge-se com a toalha, põe água na bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Que vergonha! E os discípulos todos pasmaram, e aquele silêncio que já estava desde o início continuou, ao ver Jesus ajoelhado, lavando os pés dos discípulos. Todos eles, ou praticamente todos, ficaram envergonhados. E Jesus, ele começou lavando o pé daquele que achava que tinha que ser o primeiro. Jesus lavou o pé daquele que gostaria de ter uma parte no reino e que, se possível fora, seria o próprio rei. E ele começa então a lavar os pés de Judas. Judas, ele teria a primazia, sim. Jesus começa a lavar os pés por ele. E naquele momento ele olha para Jesus e ele se sente constrangido por aquela atitude.
Mas logo após o constrangimento ali momentâneo, ele se esquiva daqueles pensamentos e se apodera dele novamente aquilo que se apoderou muito tempo, o desejo de primazia, o desejo de exaltação própria, o desejo de se sobressair sobre os outros. E ele, que já tinha decidido em seu coração entregar a Jesus, já tinha ido conversar com os fariseus depois daquela severa repreensão de Cristo ao lavar-lhes os seus pés, e ele se esquivando de toda aquela cena, volta-se para ele os mesmos pensamentos. E ele se decide, de uma vez por todas, entregar a Jesus. O livro desejado fala que Judas ele se escandalizou com Jesus. Ao ver Jesus ali como servo, o menor dos servos possíveis, ele se escandaliza com Cristo. E aí ele entende, nada obterei com esse servo. Jesus não pode me conceder nada de honras terrestres. Não há um reino. O que Cristo vem falando para nós até este momento é verdade. E eu não estou disposto a me encaixar em teus planos. Esse Jesus não pode me conceder honra nenhuma. E ele determina então a entregar Jesus. E naquele momento, um demônio toma posse de Judas. E ele sela seu destino, sela a decisão de entregar o doador da vida, a morte. Que triste cena. E Jesus, ele continua a lavar os pés dos discípulos. O primeiro, Judas, a ser lavado os pés, como aquele que queria a primazia, e João, que também desejava a primazia, por consequência foi deixado por último. Foi o último discípulo a ter os pés lavados, mas João não se importou por isso, porque ele compreendeu a cena que Jesus estava tentando transmitir a ele. Mas Pedro, como sempre, em todas as histórias, Pedro é um dos que se destacam a falar, a agir. Pedro, ele sempre aparece. Ele tem um impulso muito grande ali, mas ele é alguém muito sincero. E ele olha para Jesus e não pode suportar aquela cena. Jesus lavando os pés, e agora ele compreende, essa deveria ser a posição de qualquer um dos outros discípulos, não de Jesus. E quando Jesus chega para então lavar os pés dele, aí nós lemos o que está no verso 8 do capítulo 13. E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. E respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Pedro entende a real situação dele, mas ele ainda não tinha entendido o real significado do que Jesus estava fazendo. Não era apenas uma amostra de humildade, mas também simbolizava o lavar do pecado na vida de cada um deles. Eles não estavam prontos para a missão que Jesus estava prestes a destiná-los. Eles foram preparados por muitos dias, por longos meses, por 3 anos e meio ali para uma missão específica, e eles estavam ruindo, prestes ao limiar daquela experiência. E agora Jesus deseja ensinar para eles lição de humildade e o lavar dos pecados. Eles necessitavam abandonar os pecados que eles tinham contido em seu coração. E aí Pedro, a professora Joana estará comentando agora. É impossível ler esse capítulo de hoje e não ficar impactado com a ação de Jesus. Quando Jesus olha a cena, eles estavam para comungar com o Deus do céu. E ele olha a cena e vê no coração daqueles discípulos discórdia, ciúme, inveja, contendas. Ele pensa, como é que eu vou fazer para alcançar esse coração? Acho incrível a maneira como Jesus tenta buscar uma solução. E ele fica pensando, como é que eu vou fazer para alcançar esse coração? Para fazer isso, ele decide lavar os pés. Mas o objetivo de Jesus não era os pés, era o coração daqueles discípulos. E eu acho incrível a situação de Judas, porque Judas, por um segundo, Judas poderia ter se arrependido e ter salvo a sua alma. Mas quão fácil é seguir um caminho já trilhado.
Quando nós nos habituamos a agir de uma maneira, é tão mais fácil seguir esse caminho, e foi o que Judas fez. Ele seguiu o caminho já trilhado há tanto tempo, o hábito de não se humilhar, de não se submeter, de não se entregar a Deus. E a situação de Pedro me chama a atenção, porque aquilo que aparentemente parecia ser muita humildade de Pedro, na realidade revelava-se o orgulho. O que me chama muita atenção é a situação de Pedro, porque um ato que parecia assim, ser muito humilde, não, Senhor, lavar os meus pés, na realidade estava mostrando como Pedro ainda era orgulhoso e ainda não entendia a obra de Jesus. Porque o que é mais fácil, você lavar os pés ou deixar ser lavado? Porque quando você se deixa ser lavado, você se expõe, você expõe a sua sujeira. Imagine só. Quando a gente está no lavar-pés, a gente já pensa o quê? Então o irmão vai ver que minha unha não está cortada. Eita, o irmão vai ver que tem uma sujeirinha aqui. Eita, meu pé eu não lixei. A gente não pensa assim? Agora imagina os pés dos discípulos, quão sujo não estava. Mas na realidade, Pedro não entendeu que a sujeira dos pés não era nada. A grande sujeira era da alma, era do coração, que Jesus não podia tolerar. Quantas vezes nós ligamos o nosso coração ao coração de Jesus e quão sujo estava o nosso coração? E Pedro ali naquela situação, ele entendeu, poxa, Jesus conhece meu coração, eu preciso dessa purificação. Ele fala, Senhor, me lava por completo, porque eu preciso disso. Aí Jesus fala, calma, Pedro, eu já te lavei por completo. Agora só precisa tirar esses resquícios, essas coisinhas que precisa resolver. Os pés já basta. Então, a graça purificadora. Que lição tão linda, tão importante para aprendermos do Mestre. E a coisa mais linda, o que você fala pode até convencer as pessoas, mas o exemplo vai arrastar. O exemplo vai arrastar, e foi isso que Cristo fez. Ele foi o exemplo para arrastar não só os discípulos, arrastar a nós também. Né? Amém. E essa é a maior obra que Cristo quer fazer em nossa vida. Lavar o nosso coração. E essa experiência que a professora Joana comentou, ao final está relatado a partir do verso 9 do capítulo 13 de João. E então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente lava os pés, mas também as mãos e a cabeça. E declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos. E agora os discípulos estavam limpos. Não porque os pés deles estavam lavados agora por Cristo, mas porque o coração deles havia compreendido quão sujo ele estava e se entregaram a Cristo e permitiram que a graça novamente os alcançasse. Como a professora Joana colocou, eles já tinham aceitado a Jesus, a fonte de água que purifica todos os pecados. Eles já tinham aceitados e já tinham sido lavados por ela, mas eles ainda tinham, muito bem como a professora Joana colocou, resquícios de pecado, resquícios de imperfeição. E esses resquícios ainda assim eram alcançados pela mesma fonte. Eram alcançados pela graça habilitadora de Cristo, pela graça purificadora que Cristo libera a todos nós. Mas continua o verso que eu li, o final do verso 10. Mas não todos. Eles estavam lavados, mas não todos. Jesus tinha deixado de lavar o pé de algum discípulo? Não, Jesus tinha lavado o pé dos 12 discípulos, mas nem todos estavam limpos. Será que ele lavou de maneira qualquer ali, que os pés não ficou limpo o suficiente? Não, porque o coração não tinha se convencido. E esse era o de Judas. Os 12 pés ali, os 12 pares de pés ali haviam sido lavados, estavam limpinhos, mas apenas 11 corações estavam purificados. Um coração ainda permanecia sujo, contaminado pelo pecado. E esse era o coração de Judas. E então Cristo, ele, depois de dar o exemplo, ele dá a mesma ordem aos discípulos. Verso 14. Ora, se eu sendo Senhor e Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. E Cristo, o maior rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, cujo qual
os anjos se curvam diante dele para adorá-lo, porque sobre ele está a primazia, sobre ele está a supremacia de todas as coisas. E ele se fez servo dos servos, se humilhou até a morte. E agora ele dá a mesma lição para os discípulos. E ele deixa claro para os discípulos que Deus, ele não vive para si. O céu não vive para si. Toda a sua vida esteve sob a lei do serviço, serviu a todos ajudou. Essa era a lei que regia a vida de Cristo, a lei do serviço. E agora ele institui isso também aos discípulos, para que eles compreendam que a grandeza única é a grandeza da humildade. A única distinção baseia-se na dedicação ao serviço dos outros. E ele consagra aquela ordenança do lava-pés, para que a partir dali, sempre que fosse feita e repetida pelos discípulos, eles pudessem lembrar de quão baixo se desceu o mestre deles e de quão humilhado foi Jesus por eles e como eles necessitavam seguir-lhes os passos de Cristo e seguir-lhes aquilo que Cristo ensinou e serem considerados grandes diante do céu, sendo o menor entre os homens. E essa lição fica para todos nós. Cristo, ele nos habilita a vivermos dessa maneira. Todos nós já fomos lavados um dia. Todos nós. Aceitamos a Cristo, recebemos a purificação dos nossos pecados, mas há muitas coisas ainda em nosso coração que precisam ser abandonadas. Há muitas coisas ainda dentro de nós que Cristo não gostaria que estivesse ali. Mas não é momento de desespero ou de vergonha. Nós necessitamos ir a Cristo porque Ele já conhece todas as nossas dificuldades. Ele já sabe todos os nossos pecados, compreende todos os nossos defeitos e tem a solução para todos eles. Mas nós não devemos resistir a Cristo como Judas resistiu. Que nós possamos ter a humildade, a simplicidade que teve Pedro, que teve João, que tiveram os outros discípulos, de aceitarem serem lavados, de aceitarem que Cristo olha o pecado deles, mas não com um olhar de condenação, mas com um olhar de purificação, de salvação. E assim Cristo olha para nós, que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos ser lavados de nossos pecados. Que o nosso coração esteja limpinho, como diria a Rebeca. E ao ser lembrado a humilhação do Salvador por nós, pensamento liga-se a pensamento. Evoca-se uma cadeia de lembranças, a recordação da grande bondade de Deus e do favor e ternura dos amigos terrestres. Bênçãos esquecidas, misericórdias de que se abusou, bondades menosprezadas são trazidas a memórias. Patenteiam-se raízes de amargura que expulsaram a preciosa planta do amor. São trazidos à lembrança defeitos de caráter, negligência de deveres, ingratidão para com Deus, frieza para com nossos irmãos. O pecado é visto sob o aspecto, porque o vê o próprio Deus. O pensar e falar mal são postos de lados, são confessados os pecados e perdoados. Penetra na alma a subjugante graça de Cristo e seu amor liga corações numa bendita unidade. Que Jesus efetue isso em nós, que ao nos dispusermos a sermos lavados por Cristo, que o Espírito Santo nos mostre o nosso pecado, torne patente todas as nossas falhas e nós possamos nos achegar a Cristo, para que Ele nos ligue aos filhos seus, para que nós possamos ser, sim, os seus remanescentes e morar com Ele e andar segundo as leis do nosso Deus. Amém? Te convido agora neste momento a orar conosco e nós aqui na Escola de Profeta estaremos nos ajoelhando e orando. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela companhia durante esse estudo, porque não são os nossos pés que necessitam ser lavados, mas sim o nosso coração. Que o nosso coração possa ser purificado por Tua graça, que a Tua graça nos alcance, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Espírito Santo trabalhe em nós, nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça. Que Deus, que o Senhor fale ao nosso coração neste dia
e ao coração de todas as pessoas que estão neste momento assistindo. Que a tua graça nos alcance em mais um momento. Em nome de Jesus. Amém. Então, muito obrigado pela atenção. Que o Senhor nos purifique cada vez mais. Até amanhã.